Meus queridos irmãos, minhas irmãs, nós estamos a celebrar hoje o quarto domingo do tempo quaresmal, o domingo da alegria, o domingo onde a igreja nos mostra a felicidade de servirmos a Deus. Mas a liturgia que nós hoje celebramos não é uma alegria externa, mas deve ser uma alegria interna, do meu encontro pessoal com Jesus. Aquele que é de verdade a minha alegria. Aquele que é de verdade a alegria dos meus dias. Por quê? Porque me conhece como eu sou. Se vocês pegam a primeira leitura de hoje, do primeiro livro de Samuel, vocês vejam que afirmação santa e bonita. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Nós poderíamos ficar a homilia toda meditando, destrinchando, estudando essa perícope do texto, desse versículo 7, desse capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Deus não vê de modo algum as aparências. Deus julga o coração do homem. Ou seja, Deus olha o homem na totalidade. E o que é bonito é porque Deus, o Senhor, Ele conhecendo como o ser humano é, continua a amar o homem. Vocês parem para pensar que se vocês dissessem tudo o que você pensa, as pessoas poderiam te odiar. Se as pessoas conseguissem ler o teu pensamento, às vezes em que a maldade bate à porta do nosso coração, as pessoas talvez se afastassem da gente. Mas Deus não. Deus, nos conhecendo como nós somos, Ele continua a nos amar. Ele continua a nos amar com um amor eterno, que nunca se esvai, que nunca acaba. Vejam que aqui nós encontramos já a alegria de celebrarmos este quarto domingo da Quaresma. Deus espera muito de mim. Deus confia em mim. Muitas vezes Deus espera mais do que eu mesmo. Muitas vezes confia mais do que eu mesmo. Porque muitas vezes eu posso até desistir de mim, mas o Senhor nunca desiste. Espera pacientemente a nossa conversão e a nossa abertura de coração. Quando nós nos deparamos com esse texto do Evangelho de hoje, um texto riquíssimo de detalhes, de uma catequese profundíssima a respeito da fé.
nós vemos que enquanto as pessoas diziam assim, aquele cego pecou, ou os pais deles pecaram, para que ele nascesse cego. Jesus simplesmente diz, nem ele, nem os pais. É para que se manifeste a glória de Deus. Ou seja, Deus vai mostrar para vocês que Ele é Deus, que Ele é o Senhor de tudo. E vejam que a atitude aqui de Jesus é curar aquele cego. Ele cura o cego sem o cego nada pedir. É um dos poucos milagres que Jesus faz sem que alguém peça. Ele aqui não pediu e Jesus agiu. Porque Jesus olhou o coração daquele homem, cura aquele homem e diz, vai lá, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado, vai lavar-te na piscina do enviado. Só que vocês aqui precisam entender que esse cego aqui, na teologia, sou eu, é você. Que essa piscina aqui é um batistério, é uma pia batismal, e que o banho aqui é o batismo. Quando a gente, antes de ser batizado, a gente enxerga o mundo com um olhar. E depois de batizado, a gente enxerga tudo com um olhar de fé. Vejam, se vocês pegam o texto aí, vocês vão ver que o próprio João, ele escreve o texto e ele coloca entre parênteses o que quer dizer o nome da piscina, Siloé, enviado. Aquele homem ali, ele foi naquela piscina se lavar e enxergou. Vejam que uma das virtudes teologais que a pessoa recebe quando batizada ela é justamente a virtude teologal da fé. Se vocês participam da celebração do batismo, faz parte do ritual falar aquele que está sendo batizado aos seus pais e padrinhos e o povo de Deus, que no batismo se recebem as três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. E aqui, aquele cego começa a enxergar com os olhos da fé. E nós, agora, batizados, enxergamos com o olhar da fé. Aqui é interessante, porque muitas vezes na vida, nós só iremos encontrar alegria se nós enxergarmos a vida com um olhar de fé. Aqui é interessante porque é preciso enxergar o outro com um olhar de fé, esperando a conversão, a mudança de vida, a abertura de coração, esperando o crescimento do outro, esperando de verdade que o outro consiga enxergar aquilo que a gente enxerga. Você pare para pensar que você que é batizado, que vive a sua fé, que vive praticando a fé, você consegue enxergar algo que as pessoas que não praticam a fé, elas não conseguem enxergar.
Você não consegue ficar um domingo sem missa. Tem gente que faz tanto faz como tanto fez. Você vê a necessidade de se confessar. Você vê a necessidade de comungar. Você consegue muitas vezes ter aquela paciência tão própria dos cristãos, que quem lá fora vive não consegue ter. Você consegue, enquanto homem e mulher de Deus, encarar as situações da vida com fé, porque você enxerga a eternidade, porque você enxerga o extraordinário, porque você sabe que a vida começa aqui, mas desemboca na eternidade, porque você sabe que a sua vida não para aqui, não. Porque você sabe que caminha com Deus e que é importante amá-lo, servi-lo todos os dias da vida. Aqui, esse cego, ele está felicíssimo da vida. Ele teve os olhos abertos. E ele agora começa a enxergar. E ele começa a enxergar e todos os outros se escandalizam, começando pelos fariseus. Como você enxerga? Você não pode enxergar. Como? Interpela os pais. E interessante aqui é porque aquele homem que fora curado por Jesus não sabia que era Jesus. Não sabia. Parece que ninguém tinha falado para ele quem era Jesus. Como é que ele tinha abrido os olhos? Só mandou ir na piscina, lavei, fui e comecei a ver. Onde está ele? Não sei. Quem é ele? Não sei. Mas me diga, quem você acha que é ele? É um profeta. Não acreditaram que ele chegou. Só que vejam aqui, é interessante aqui, porque quando esse homem se encontra com Jesus, ele aqui, ele crê em Jesus. Ele se encontra com Jesus. Jesus pergunta a ele: acreditas no Filho do Homem? Ele diz: quem é Senhor para que eu creia nele? Jesus diz: tu estás vendo. É aquele que está falando contigo. Ou seja, é esse que te curou, é esse que te abriu os olhos, é esse que te deu a fé. E ele diz: eu creio. Só que vejam, meus irmãos, ele não pediu. Jesus fez uma lama, colocou nos olhos dele e disse: vai lavar-te na piscina de Siloé. Se aquele homem não desse crédito à palavra de Jesus e não fosse se lavar, ele teria enxergado? Não. Sem ele saber que era Jesus, ele obedeceu. Porque simplesmente ele sabia que dali vinha algo extraordinário. Eu não pedi, ele mandou alguma coisa ter. O hálito de Jesus curou aquele homem na sua saliva.
E quando ele se depara com Jesus, que ele vê que aquele homem ali foi o que curou, ele diz: eu creio. Por que eu creio? Porque você me fez enxergar o que eu não enxergava. Porque você me fez ver o que eu não via. E aqui nós temos o grande segredo da fé. Porque muitas vezes as pessoas, elas até rezam muito, mas não conseguem olhar a vida com um olhar de fé. Tem gente que até reza tanto, mas não consegue olhar com um olhar de fé. E com pouca coisa se apavora, e com pouca coisa logo desiste, e com pouca coisa logo se cansa. E é como se tanto rezasse e tão pouco enxergasse. Só que, se vocês pegam hoje na liturgia, a segunda leitura que o texto santo de Paulo nos coloca, nos diz assim: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, como pessoas que enxergam. Porque, minha gente, a nossa capacidade de rezar nos deve fazer enxergar a vida com outros olhos. Tem gente que reza tanto e parece que cada vez vai ficando mais míope, porque parece que não aumenta a fé, porque parece que brinca, porque parece que não faz as coisas com seriedade. E é como se cresce em uma ideia, não em uma pessoa, não em um ser supremo que nos guia, porque de verdade nos ama. É preciso praticar os frutos da luz. Olha o que Paulo diz: e os frutos da luz se chamam bondade, justiça, verdade. Praticar o que é bom, exercer o perdão. Eu não consigo imaginar alguém que caminha na igreja e guarda ódio de alguém no coração. É incompatível o amor de Deus com o ódio humano. É incompatível o amor de Deus com o ódio diabólico infiltrado no coração humano. Impossível. É impossível enxergar a vida com outros olhos e não praticar as obras da luz, e não praticar os frutos da luz. É impossível enxergar a vida com o olhar de fé e não discernir o que agrada ao Senhor. Isso aqui eu posso fazer porque agrada a Deus. Isso aqui eu não posso fazer porque não agrada a Deus. Discernir o que agrada do que não agrada. Praticar o que agrada e rechaçar o que não agrada. Só que muitas vezes parece que as pessoas, elas não conseguem compreender a relação que deve existir com Deus, de uma entrega total, de uma abertura plena de coração. Porque eu amo, porque Ele me ama, porque eu amo as coisas dele, amo
porque amo tudo que vem nele, para o bem da minha alma e para a minha salvação. Discernir o que é bom. E o apóstolo dá um ensinamento. Se você enxerga a vida com olhar de fé, não vos associeis às obras das trevas. Olha que coisa. Não vos associeis às obras das trevas. Por quê? Porque agora sois luz do Senhor. Se vocês lembram do rito do batismo, quando alguém é batizado, quando vocês foram batizados, o padre entregou uma vela ao pai. O pai entregou uma vela ao padrinho. O padrinho pegou a vela e entregou à criança. E um dizendo ao outro: receba a luz de Cristo. Receba a luz de Cristo. Receba a luz de Cristo. Para que o homem precisa receber a luz de Cristo? Simplesmente para ele clarear as trevas que existiam no coração dele antes de ser batizado. Só que parece que muitas vezes as pessoas, mesmo sabendo disso tudo, parece que estão bem aqui sonolentas, sem agir espiritualmente. Eu não sei vocês, mas quando a gente está cansado, o nosso raciocínio assim não fica tão lento. Hoje eu estive com a escola diaconal de 8 horas da manhã a 5 e pouca da tarde, o dia todo dando aula, falando, o dia todo. Essa hora minha cabeça já está cansada, já estou meio sonolento. Mas tem hora que esse exemplo que eu estou dando aqui do cansaço parece que impregnou na pessoa a vida toda. Tem gente que já acorda cansado espiritualmente. Tem gente que vive cansado por vida espiritualmente, que é incapaz de rezar, que é incapaz de evangelizar, que é incapaz de trabalhar pelo reino de Deus. E são essas pessoas que o apóstolo diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Minha gente, o que é que adianta estar caminhando na igreja e estar vivendo morto espiritualmente para Deus? Não adianta nada. É preciso caminhar na igreja, mas caminhar vivo para Deus. Padre, quando é que eu estou morto? Quando as trevas ocupam meu coração. Padre, quando eu estou vivo? Quando eu sou iluminado pela luz da ressurreição de Cristo Jesus. Só e unicamente. Só que vejam, meus queridos irmãos e minhas irmãs, esse Deus que foi tentado, esse Deus que transfigurou, esse Deus que saciou a sede da samaritana, esse Deus que fez o cego de nascença enxergar, é o mesmo Deus que te exorta para que você ressuscite para a vida espiritual. E é isso que a gente vai ver no próximo final de semana, quando o autor sagrado nos dará o ressuscitamento de Lázaro. Lázaro, vem para fora. E é esse convite que nós devemos receber do Senhor. Levanta-te, desperta para a vida espiritual e vamos juntos construir o reino do Senhor com Deus. Não adianta caminhar na igreja como um cadáver, morto espiritualmente, que mal faz as obrigações. É preciso estar vivo para Deus, para poder de verdade alcançar esse céu.
Na igreja, na teologia, existem os sacramentos dos vivos e existem os sacramentos dos mortos. Uma vez eu fiz uma prova na escola de teologia e o aluno colocou assim: isso é uma pegadinha, não existe sacramento de mortos, sacramento para vivos existe. Quais são, padre, os sacramentos dos mortos? O batismo e a confissão. Quem vai ser batizado está morto para Deus e vai ressuscitar. E quem vai no confessionário está morto para Deus e também vai ressuscitar. E é preciso que nós ressuscitemos para Deus enquanto há tempo. Lutando, rezando, pedindo para vencer as obras das trevas e se deixar iluminar pela luz. Já estamos, meus irmãos, praticamente passando do meio da Santa Quaresma. Mas um domingo, de hoje a 15 dias, será o domingo de Ramos. E será que nós crescemos espiritualmente? E será que nós crescemos já, pelo menos um pouquinho nessa Quaresma? Ou ainda não? Que nós possamos, de verdade, criar um pouco de juízo, crescermos em santidade, nas virtudes, para podermos ressuscitar com Cristo Jesus na Páscoa da ressurreição. Que Deus, nosso Senhor, assim nos ajude, nos ilumine, nos fortaleça e nos faça crescer na fé que um dia haverá de nos levar aos céus. Vamos ficar de